Olá, aqui é a Mayara Martins, tudo bem? Dando continuidade à temática das situações de nota zero, esse vídeo se propõe a apresentar as formas elementares de anulação, o topo da hierarquia que pode levar o candidato à nota zero. Ressalto que é muito importante conhecer o que leva o candidato à nota zero para que você não corra o risco de, por um deslize, acabar retirando a nota mínima no lugar da nota máxima, o 1000. Decidi dedicar um vídeo inteiro às formas elementares de anulação, que estão no topo da hierarquia de situações de nota zero, porque elas, assim como as partes desconectadas, podem se dar de diversas maneiras. Vamos então estudar comigo? O primeiro caso que se enquadra como uma forma elementar de anulação é a assinatura. Nessa parte da assinatura, cabem diversas formas de identificação do candidato, como primeiro nome, nome completo, assinatura, apelido, rubrica, apenas as iniciais do nome, ou seja, tudo isso pode ser considerado como uma prova assinada e, por isso, a eliminação do candidato da redação do Enem por meio de uma forma elementar de anulação. Mesmo que o candidato tenha errado o lugar da assinatura e riscado depois, então assino e depois risco, ainda assim a redação terá nota zero por uma forma elementar de anulação. O segundo caso de formas elementares de anulação são desenhos. Muitas vezes você pode inclusive estar distraindo, resolvendo uma outra prova e aí você vê ali aquela folha definitiva de redação e você, sei lá, de forma distraída mesmo, desenha ali um coração, uma florzinha no cantinho da página. Isso vai sim te levar a nota zero na redação. Então, muito cuidado com qualquer distração, com qualquer desatenção que possa prejudicar você na redação. Então, não é um desenho que vai te dar a nota zero, não é mesmo? Como eu disse no vídeo anterior, não é obrigatório você colocar título na sua redação, mas se por acaso você utilizar, por favor, não faça aquelas bordinhas ou alguma forma gráfica ao redor desse título, porque isso também será considerado uma forma elementar de anulação e levará você a nota zero na redação do Enem. O terceiro caso entre as formas elementares de anulação são os números. Isso não significa que você não pode colocar número como dado estatístico, por exemplo. É considerada forma elementar de anulação todo número que estiver desconectado da argumentação que você está construindo. Então, o número de telefone, cálculos matemáticos, tudo isso pode fazer com que você tire a nota zero na redação. E mais uma vez, eu digo, preste muita atenção com a folha definitiva de redação, pois você só terá uma para passar a sua redação a limpo. Qualquer coisa que acontecer com ela pode levar você a nota zero. Quarto caso de formas elementares de anulação são os sinais gráficos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, asterisco, hashtags e outros sinais. Então, lembre-se, na sua redação, por exemplo, você não pode topicalizar os argumentos marcando com asterisco, com um hífen ou algo desse tipo. O texto deve ser corrido, atendendo ao tipo textual dissertativo argumentativo. Mais uma vez, o manual apresenta uma redação em que o candidato coloca um asterisco e lá embaixo na redação ele explica o que quer dizer aquela palavra que foi utilizada. E essa redação, segundo o manual, não foi analisada com a nota zero por uma forma elementar de anulação. Mas, mais uma vez, eu digo, muito cuidado com essas exceções. O ideal é que você não utilize nada disso que foi utilizado por outra pessoa e aparentemente deu certo. Vamos sim manter o nosso texto o mais próximo do 1000, atendendo aos critérios de cada uma das competências e não desviando os caminhos como essas exceções, certo? A quinta forma elementar de anulação é a anulação proposital. O que significa isso? Como alguns exemplos que são colocados no manual, é uma redação que foi redigida e em seguida o aluno colocou um X em cima
ou riscou a redação inteira, demonstrando assim o desejo de anular essa redação. Nesses casos, o candidato levará nota 0. Se o candidato anular parte da redação e a parte que tiver sobrado da redação não for um texto insuficiente, a redação pode sim ser corrigida normalmente. Mas, mais uma vez, eu ressalto, você só tem uma folha definitiva na hora da prova, então você vai tomar todo o cuidado com ela. Não será dada a você uma outra oportunidade de fazer a sua redação. Então, pense muito bem, planeje como você vai fazer seu texto, para que o seu texto possa ser nota 1000. O sexto caso de forma elementar de anulação é uma recusa explícita em fazer a redação. Então, esse candidato se recusa a fazer a redação, colocando na folha definitiva alguma mensagem que diz que ele não quis fazer a redação. Então, no exemplo do manual, nós temos uma redação com as 30 linhas escritas, quase todas essas linhas com o processo em andamento. Isso mostra claramente que a pessoa se recusou a fazer a redação. Por isso, é analisada como uma forma elementar de anulação, obtendo assim a nota 0. Sétimo caso é o caso de letra ilegível. Calma, não fique com medo disso. Não é porque consideram sua letra feia que a sua redação não será corrigida no Enem. O que se considera letra feia não é texto ilegível. O texto ilegível no Enem é aquele que você não percebe nem letras, nem palavras, ou percebe uma ou outra palavra solta, mas não percebe o todo do texto. Então, fique tranquilo. É bom que você tente escrever com uma letra bonitinha para facilitar a correção por parte do seu avaliador, mas letra feia não é letra ilegível. Ilegível é quando o avaliador não consegue perceber sequer palavras ou letras ali na redação. O último caso de formas elementares de anulação é um texto que é completamente escrito em língua estrangeira. Isso não significa que você não pode colocar, por exemplo, o nome de uma série ou algum outro termo estrangeiro na sua redação, não é isso. É considerado uma forma elementar de anulação o texto que é integralmente escrito em língua estrangeira. Vocês verão no manual alguns exemplos de redações que não foram avaliadas de acordo com as formas elementares de anulação, mas que ainda assim são muito arriscadas, pois não sabemos como será a correção do próximo Enem. Então, mais uma vez eu retomo, muito cuidado, vamos manter essa folha definitiva para a redação escrita em prosa, em língua portuguesa e de um texto que atenda ao tipo textual dissertativo argumentativo. Esse foi o vídeo que explicou para você quais são as formas elementares de anulação. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe com um amigo, indique aqui o meu canal do YouTube e vamos fazer o propósito de ajudar essas pessoas a se darem bem por meio da escrita acontecer. Comente também caso você tenha alguma dúvida ou queira falar sobre alguma situação, compartilhar aqui comigo. Vejo então você no próximo vídeo, em que fecharemos as situações de nota 0, falando das partes desconectadas. Um abraço!